Você sabia que a rainha mais famosa do Egito, Cleópatra, não era egípcia? Pois é, aquela mulher que a gente imagina com o olho pintado, andando num barco dourado pelo Nilo, na verdade era grega. Sim, grega. Tipo, da mesma terra do souvlaki, da filosofia e das Olimpíadas. Se a história do Egito fosse uma novela, Cleópatra seria aquela personagem estrangeira que chega, vira a trama de cabeça para baixo, se envolve com todos os protagonistas e sai como a estrela principal. Bem-vindo à história da rainha, que nasceu para governar o Egito, mas que nem o passaporte de lá ela tinha. Agora, antes que você pense, como assim? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Mais precisamente, uns 300 anos antes de Cleópatra nascer. Tudo começou com um cara bem famoso, Alexandre o Grande. Sim, aquele que decidiu que o mundo era pequeno demais para ele. Lá por 332 a.C., Alexandre conquistou o Egito, expulsou os persas e foi recebido como um libertador. Os egípcios, já acostumados com governantes estrangeiros, provavelmente pensaram: ok, mais um para a lista. Mas Alexandre não ficou muito tempo. Ele tinha esse hábito de conquistar um lugar e já partir para o próximo. Quando ele morreu, seu império gigantesco foi dividido entre seus generais. E um deles, chamado Ptolomeu, olhou para o Egito e pensou: parece um bom lugar para construir uma dinastia. E assim nasceu a dinastia ptolemaica. Um monte de gregos governando o Egito, falando grego, vivendo como gregos, e até casando entre si para manter o poder na família. Sim, o nível de complicação familiar era altíssimo. Essa galera até tentava se passar por egípcia. Eles se vestiam como faraós, participavam de rituais religiosos, mas no fundo, a cultura era grega. Eles governavam o Egito, mas o coração deles ainda batia ao ritmo de Atenas. E foi nesse cenário, depois de uns 250 anos dessa mistura cultural, que nasceu ela, Cleópatra Sétine, em 69 v.C. Ela era filha de Ptolomeu XII, que tinha o apelido de o tocador de flauta. Basicamente, enquanto o império estava cheio de dívidas e o povo insatisfeito, o pai dela tocava flauta. Quando ele morreu, Cleópatra e seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, subiram ao trono. E para complicar ainda mais, eles eram casados. Sim, irmão e irmã. Se você acha que sua família é complicada, imagina ter que lidar com um irmão-marido que quer te tirar do poder a qualquer custo. Cleópatra, que não era boba nem nada, percebeu que precisava de aliados fortes para sobreviver naquele jogo político. E quem estava crescendo e se tornando a maior potência do mundo? Roma. Foi aí que aconteceu um dos maiores crossovers da história. Cleópatra foi expulsa do palácio pelo irmão e precisava de ajuda para voltar. E quem aparece no Egito? Ele mesmo, Júlio César, o homem mais poderoso de Roma. A lenda diz que Cleópatra foi entregue a ele enrolada em um tapete. Quando César desenrolou o presente, lá estava ela, pronta para usar todo o seu carisma e inteligência. O resultado: César ficou completamente fascinado. Com a ajuda dele, Cleópatra retomou o trono. O irmão dela morreu de forma bem conveniente durante uma batalha, e ela se tornou a única governante do Egito, agora com um namorado poderosíssimo. O romance deles virou o assunto do momento. Mas Cleópatra não era só um rosto bonito, ela era uma estrategista genial. Falava 9 línguas e olha que curioso, foi a primeira de toda a sua dinastia grega a se dar ao trabalho de aprender egípcio. Depois de 300 anos, finalmente alguém da família resolveu falar a língua do povo que governava. Um ponto para Cleópatra, mas, como toda boa história envolvendo Roma, o drama estava longe de acabar. Júlio César foi assassinado e Cleópatra, de repente, perdeu seu principal aliado. O que ela fez? Procurou outro? E quem entra em cena? Marco Antônio, um general romano influente e amigo de César. E a história se repete. Encontro, química, paixão.
Logo, eles formaram o novo casal mais poderoso e comentado do mundo antigo. Eles viviam uma vida de luxo em Alexandria. Tinham filhos e se viam como reencarnações de deuses. Ela como a deusa Ísis, ele como o deus Dionísio. Juntos, eles sonhavam em criar um império oriental para rivalizar com Roma. Mas em Roma, o herdeiro de César, Otávio, não gostou nada dessa história. Ele viu Marco Antônio como uma ameaça e usou a relação dele com Cleópatra para virar a opinião pública romana contra o casal. A tensão explodiu em uma guerra civil. A batalha decisiva aconteceu no mar, na Batalha de Áxio, e foi um desastre para Cleópatra e Marco Antônio. Eles perderam e fugiram de volta para o Egito. O fim foi digno de uma tragédia. Marco Antônio, ao receber a notícia falsa de que Cleópatra havia morrido, tirou a própria vida. Quando ela soube da morte dele e percebeu que seria levada como prisioneira para Roma, decidiu que não daria esse gosto a Otávio. Segundo a lenda, ela se deixou ser picada por uma serpente venenosa. Com a morte dela, o Egito se tornou uma província romana. A era dos faraós, que durou milênios, chegou ao fim. Mas o mais irônico de tudo é que Cleópatra, uma mulher grega, macedônia, se tornou o maior símbolo da cultura egípcia. Ela não tinha sangue egípcio, mas personificou o poder, a inteligência e a imagem do Egito como ninguém. Ela entendeu a política e a cultura do lugar que governava e usou isso a seu favor. Claro que Hollywood adorou essa história e transformou Cleópatra em um ícone pop, imortalizada por atrizes como Elizabeth Taylor. Mas a verdade é que a Cleópatra real era muito mais complexa. Uma estrategista brilhante, uma política habilidosa e uma sobrevivente. Ela dominou um mundo de homens usando sua inteligência como principal arma. Então, da próxima vez que você pensar em Cleópatra, a rainha do Egito, lembre-se, ela era, na verdade, uma rainha grega do Egito. Uma estrangeira que se tornou o último e talvez o mais famoso faraó de todos. E isso nos mostra que, às vezes, a identidade não está no sangue, mas naquilo que você constrói e representa. E aí, o que você acha? Cleópatra foi uma colonizadora ou se tornou uma verdadeira egípcia de coração? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu essa viagem pela história e pela fofoca antiga, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!